tudo, nós temos que confiar no Senhor e falar: Senhor, o Senhor tem cuidado de mim e da minha família, e praga alguma vai entrar na minha casa. Senhor, as estabilidades estão no Brasil, estão no país que eu amo, o país que eu moro, mas não vão entrar sobre o meu lar, não vão entrar sobre a minha casa, não vão entrar nas nossas células, não vão entrar na nossa igreja, não vão entrar no meu emprego, porque eu confio no teu amor. E quando nós confiamos no amor do Pai, nós temos a certeza para onde nós precisamos ir, que é a casa de Deus, que é onde Deus nos chama para ir em nome de Jesus. É esse o lugar que Deus te chama para estar. Esse é o lugar que eu e você precisamos estar. E fala assim: Ana chorava e não comia. Lá no Salmo 103, 1, fala assim: bendiga, Senhor, a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser, bendiga ao Senhor a minha alma, e não esqueça de nenhuma das suas bênçãos. É Ele quem perdoa todos os seus pecados e cura as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a tua existência, de modo que a sua juventude se renova como águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Então, amados, vamos repetir essa parte que está em negrito? O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Então, querido, você não precisa de corrente de WhatsApp e Facebook. Você precisa de um Deus que te vê em secreto. Você não precisa correr atrás de bênçãos. Você não precisa correr atrás de profecias ou profetadas. Você não precisa ir atrás de horóscopos gospel, ou pior ainda, horóscopo normal. Você precisa somente confiar no Senhor. Em momentos onde você está angustiado, onde você não consegue sair desse lugar, você fala como Davi falava: bendiga a minha alma, alma minha, louve ao Senhor. Eu não tenho força, mas louvo o teu nome. Louvo sem entender, louvo sem compreender, mas eu não saio do lugar da presença do Senhor por nada nesse lugar. E é uma palavra que eu quero te encorajar, meu irmão, minha irmã, que se você não está num deserto, você já passou, vai passar novamente, mas é durante esse processo que é forjado um coração de um vencedor, de uma vencedora em nome de Jesus. Onde você declara simplesmente: bendiga, Senhor, a minha alma, bendiga o meu ser. E por isso que Ana buscou a presença do Senhor. A palavra de Deus continua ali, no versículo 9 e 11 de 1 Samuel, fala assim: certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: o Senhor dos exércitos, se tu me deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe derem um filho, então eu dedicarei ao Senhor todos os dias da sua vida, e seu cabelo e sua barba nunca serão cortados. Essa mulher que estava amargurada, essa mulher que tinha ouvido palavras contrárias, essa mulher que não estava entendendo o processo, vai e chora na presença do Senhor. Ela vem até o altar do Senhor, e é nesse lugar ela derrama o coração dela. É nesse lugar onde ela não estava se importando com o que os outros iam pensar, mas ela estava somente buscando a presença e a face do Senhor. E naquele momento ela consegue louvar o Senhor e entronizar o Senhor e declarar: Senhor, tu és o meu Senhor. Mesmo que hoje eu sou estéril, mas o tu és continua sendo o meu Senhor, e eu não saio desse lugar. A minha parte jamais, a boa parte jamais será tirada, como diz a palavra de Deus. E Ana preferiu estar nesse lugar profético. Ela decidiu estar nesse lugar de amar a Deus, independente das situações. E ela derramou o coração dela, e ela declarou. E é algo que eu quero te encorajar. Agora em março nós terminamos o nosso tempo de comunhão com Deus, mas a comunhão com Deus não pode jamais sair da nossa agenda.
Nós, durante esses 3 meses, estamos ensinando, te encorajando a você orar, ler a palavra de Deus e jejuar. Mas nós queremos que você não pare no dia 31 de março, mas que você continue isso todos os dias da tua vida, aumentando a tua comunhão com Deus, porque é nesse lugar profético que Deus vai te responder. É nesse lugar de oração, é nesse lugar de devoção, é nesse lugar da presença de Deus que Deus pode e vai se manifestar na tua vida. É nesse lugar onde você fica só você e Deus, que maravilhas vão começar a ser manifestadas na tua vida, no teu lar. A palavra de Deus fala lá em Mateus 6:6, que fala assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai que vê no secreto o recompensará. Sabe, amados, eu não sei como que era o dia a dia de Ana, mas eu acredito que, como ela era uma mulher que amava a casa de Deus, ela ia pro templo, chorava na presença de Deus, se sentia humilhada, mas ela levantava daquele lugar de forma diferente. Ela lavava o rosto e saía amando o Senhor ainda mais. Mesmo que ela não tinha uma resposta, Ana saía, eu tenho plena convicção que ela saía, e não com cara de acabado, e não com cara de tem um dó de mim, mas ela saía com uma certeza: o meu Deus um dia vai ouvir as minhas orações, o meu Deus cuida de mim, eu tenho alguém que me ama, que é o meu marido, que tem expresso o amor de Cristo sobre mim, então eu não preciso andar cabisbaixo. Eu tenho certeza, enquanto ela não recebeu a promessa, ela estava olhando para o Senhor, o autor e consumador da fé dela, e não pedindo esmolas espirituais, ou pedindo que os outros a carregassem espiritualmente, mas sim crendo que o Senhor ia cuidar. E hoje o Senhor pede para você dizer sim. Nós estamos lendo um livro tremendo, chama O Segredo do Lugar Secreto, e se você ainda não leu, fala com o teu líder de célula, que ele está lendo já com os supervisores ou com o teu supervisor. É um livro que fala, entre outras coisas, o segredo de dizer sim, e ele é baseado nesse texto. Que quando nós dizemos sim para esse lugar onde nós nos desconectamos com o mundo, Deus começa a se manifestar. Quando nós fechamos a porta do nosso quarto, no sentido de que o mundo não pode entrar na minha casa, de que quando eu estou na minha casa, a única voz que vai falar mais alto é do Senhor e Salvador da minha vida, Jesus Cristo, algo sobrenatural começa a acontecer. E nós temos experimentado como liderança nessa casa, de ver o sobrenatural, e nós queremos que vocês, todos nós, entendamos aquilo que o Senhor Jesus tem procurado de nós. Por isso, todos os dias, seja com o espírito angustiado ou com o espírito feliz, tem esse tempo de amar a palavra de Deus, de ler a palavra de Deus e sair desse lugar renovado. E Ana estava angustiada, e ela foi para a presença de Deus, e algo simplesmente mágico aconteceu sobre a vida dela. Simplesmente num salar de dedos tudo aconteceu? Não. Vamos lá? Continua no versículo 12, fala assim: enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli, que era o sacerdote, observava a sua boca, como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada, e lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. E Ana respondeu: não se trata disso, meu Senhor. Eu sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava apenas aqui derramando a minha alma perante o Senhor. Não julgue essa tua serva uma mulher vadia. Eu estou orando aqui até agora por causa da minha angústia. E ela vai para a presença de Deus. E o sacerdote me dá um erro desse. O sacerdote vai, ele pensou que ela estava embriagada, e ele fala uma atrocidade para uma mulher dessa. E o que acontece? Ana se levanta, sai para a rua, sai para os lugares falando: aquele profeta não é profeta, aquele templo não é de verdade, aquilo lá, olha o que aconteceu comigo, e vai para o Facebook, e vai para o WhatsApp, e vai para os lugares. Ana fez isso? Não. Ela continua nesse lugar profético e fala assim: meu Senhor.
ela reconhece a autoridade do profeta. O senhor está errado, eu sou uma mulher angustiada e preciso de ajuda. Por favor, não me julgue, mas me entenda. Ana, ao invés de fazer o que a tua carne e a minha carne pede, ela foi sábia e não saiu daquele lugar. Por isso que eu te digo, na frente às oposições, jamais tire os olhos de Jesus. E jamais tire o foco da tua trajetória de Jesus Cristo. Sabe, amados, é nesse lugar onde havia um erro sério. E Ana entende que eu estou no lugar certo e nada nem ninguém vai roubar mais a minha paz. Sim, ele errou, mas ele continua sendo um homem de Deus sobre a minha vida. E eu não saio daqui enquanto eu não tiver minha bênção. E o que a palavra de Deus continua falando ali, no versículo 17, ele respondeu: vá em paz, que o Deus de Israel conceda aquilo que você pediu. Se essa mulher tivesse se revoltado, se essa mulher tivesse saído, despeneado, ela não ouviria uma liberação profética sobre a vida dela. Se essa mulher tivesse ido pela carne, respondido olho por olho, dente por dente, essa mulher teria perdido uma bênção e uma promessa de Deus sobre a vida dela. Por isso que eu quero te encorajar, meus irmãos, a tomar cuidado com aquilo que você pensa, aquilo que você fala, aquilo que você sente. A palavra de Deus fala que nós precisamos estar juntos. A palavra lá em Atos fala que perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. E é logicamente que quando nós estamos juntos, quando nós perseveramos, que estamos constantemente no mesmo lugar, logicamente vai haver falhas. Pessoas falham, líderes falham, supervisores falham, líderes de ministério falham, e nós como pastores também falhamos. Mas por isso, quando nós falarmos com você, venha falar conosco. Fala: olha, pastor, você falou algo que não convinha, não é assim minha vida. Entende? Vamos aqui, vamos conversar. Jamais saia da presença de Deus com o teu coração angustiado, ou teu coração longe dos pastores ou da casa de Deus. Jamais tire o foco que é Jesus sobre a tua vida. Eu vi uma frase esses dias que eu achei bem interessante, que fala assim: aquelas pessoas que saem da igreja por causa de pessoas, dificilmente entraram por causa de Jesus. É logicamente que nós temos igrejas e infelizmente pessoas, líderes religiosos de todas as religiões, que têm usado a palavra de Deus para desvirtuar, para trazer visões erradas, para trazer mentira, para trazer engano sobre o povo, para trazer cada hora um movimento espetacular. Isso sim a gente tem que fugir, isso sim a gente tem que buscar um lugar estável, isso sim a gente tem que procurar homens e mulheres realmente íntegros que amam a casa de Deus. Aí sim você precisa mudar, mas não é o caso. Com a graça de Deus, a família Siloé, amém? Nós somos uma igreja que ama. Nós somos uma igreja firmada na palavra de Deus, e não em doutrinas, ou em profetadas, ou em coisas, mas somos uma igreja que ama a palavra de Deus, de Gênesis, Apocalipse. Nenhuma parte da Bíblia vai ser tirada dos nossos ensinos. Então, meu irmão, minha irmã, quando errarem com você, venham conversar. Você tem um lugar, um canal aberto com os líderes dessa casa, e você tem um canal aberto com nós, pastores dessa casa. E é nesse lugar que Deus te chamou para ser plantado e frutificar, para que você tenha a colheita. É nesse lugar, quando as situações aparentemente estão erradas ou contrárias, que você entende a voz de Deus sobre a tua vida, que você entende o fluir do Espírito soprando sobre o teu lar. E você vê, realmente eu estou no lugar certo, e aqui as minhas gerações serão plantadas e vão gerar muito fruto ainda mais. Amém? Você pode dar uma salva de palmas, agradecendo ao Senhor que Ele te plantou nesse lugar. Sabe, amados, nós estamos encerrando aqui os trimestres, o tempo de comunhão com Deus, de forma prática. Logicamente, nós nunca vamos encerrar a comunhão com Deus, amém? Mas logo agora em abril nós vamos começar um novo ciclo, que é de restaurar relacionamentos. E eu creio que Deus já está apontando algumas coisas sobre a tua vida, que talvez precisam ser restaurados. Talvez pessoas que erraram com você, talvez pessoas que talvez te feriram na tua família, até mesmo aqui na igreja.
E é um tempo de que nós, como igreja do Senhor, precisamos nos unir e nos fortalecer para que a colheita venha forte e frutífera sobre você. Ana entendeu que nada nem ninguém iria tirar ela daquele lugar. E a palavra de Deus fala lá em Salmos 20, versículo 7 a 9, que fala assim: alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Versículo 8, eles vacilam, aqueles que confiam em carros e cavalos, né? Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Senhor, concede vitória ao rei e responde-nos quando clamamos. E eu gostaria de acrescentar: Deus responde quando nós clamamos, mas quando nós perseveramos, quando nós estamos com o nosso coração no lugar certo. E que você e eu estejamos. Eu quero te animar, independente das situações, independente de erros de homens, eu quero que o teu coração seja liberado para você clamar à presença do Senhor e receber as respostas e receber a colheita que Ele tem para a tua vida. E agora, por fim, o pessoal do louvor já pode estar subindo. A colheita vem quando no tempo certo, e ela será abundante quando nós permanecemos nesse lugar. Versículo 18 fala assim: então disse ela, eu espero que seja benevolente com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, o seu rosto já não estava mais abatido. E na manhã seguinte eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então, voltando para casa em Ramá, Eucana teve relações com a sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz a um filho, e lhe deu o nome de Samuel, dizendo: eu pedi ao Senhor. Ela recebeu uma palavra profética de um profeta naquele momento. E ela, no dia seguinte, antes de qualquer coisa, antes de ter uma certeza, ela adorou ao Senhor. Ela reconheceu: Senhor, eu tenho a certeza, eu tenho a plena convicção que o Senhor tem ouvido as minhas orações. E sabe, amados, somente quando nós entendemos que os nossos pedidos estão perante o Senhor, e enquanto o devido tempo não é chegado, nós não podemos perder. Sabe, eu tinha alguns pedidos no meu cartão de oração lá do ano passado, e alguns deles, um em especial, não tinha sido concretizado naquele ano. E muitas vezes eu chorei na presença de Deus e falei assim: Deus, o que está acontecendo? Alguns momentos eu olhava, para algumas situações, algumas outras situações ao redor de mim, e eu falava assim: Deus, o que está acontecendo? E comecei a buscar o Senhor. E quando eu recebi o cartão desse ano, foi uma das primeiras coisas que eu coloquei novamente ao Senhor. Porque o Senhor tem nos chamado, e não acha que porque a gente é pastor que tudo acontece lindo, que tudo acontece maravilhoso. Pelo contrário, a gente sente que algumas vezes as coisas são um pouquinho mais complicadas conosco, justamente porque nós precisamos passar por situações para poder ajudar vidas. E no ano passado, em maio do ano passado, a pastora Carla e eu decidimos que a gente iria dar um passo de fé ao Senhor, que a gente iria parar de tomar os remédios para a gente engravidar. E a gente tinha plena convicção que no mês seguinte, ela, principalmente porque a mãe dela foi todos assim nas gravidez dela, que no mês seguinte nós estaríamos grávidos. E veio junho, e veio julho, e veio agosto, e veio setembro, veio outubro, veio novembro, veio dezembro. Virou o ano, veio janeiro, veio fevereiro. Mas com a graça de Deus chegou março. E a promessa do Senhor veio sobre o nosso lar. E a graça do Senhor veio sobre a nossa casa. No tempo de Deus, veio sobre o nosso lar. Mas sabe, amados, houve dias de choro, houve dias de a gente duvidar das promessas de Deus, naquele lugar secreto, mas a gente voltava para a palavra de Deus. A nossa mente queria ir para um lado, mas quando a gente voltava para a presença de Deus, a gente entendia que Ele tinha sonhos e planos sobre as nossas gerações, e nada nem ninguém poderia tocar nas promessas que Deus tinha sobre nós, sobre as nossas famílias.
Eu quero que você hoje comece a trazer de volta a tua existência, meus amados. Palavras que o Senhor já trouxe sobre você, e talvez passaram-se meses, anos, até décadas, e aparentemente Deus se esqueceu de você. Só que Deus jamais se esqueceu, vai se esquecer de você. Por isso que eu quero te convidar a você ter um coração no lugar certo, entendendo as promessas que Deus tem para você, que elas vão acontecer, todas elas, como o pastor Rudy falou na abertura, no tempo certo do Senhor. E eu acho interessante que Ana pediu apenas um filho. Fala assim: Senhor, se tu me deres um filho, eu vou te consagrar. E a palavra de Deus fala ali em 1 Samuel 3:1, pode passar ali. Isso. Ana pediu apenas um filho. E a palavra de Deus fala ali em 1 Samuel 3:1. O menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Ela pediu um filho, um simples filho, e Deus deu um sacerdote. Deus deu sobre ela um profeta. Deus deu para Samuel também um juiz. Deus deu para essa mulher o privilégio de ter o filho que consagrou os 2 primeiros reis de Israel. Ela pediu apenas um filho. Ela fez um pedido tão simples, mas Deus superabundou em graça, porque ela não saiu daquele lugar, porque ela escolheu a boa parte. E essa parte, a palavra de Deus fala, jamais vai nos ser tirada. Essa parte de estar na presença de Deus, essa parte de rasgar o nosso coração perante o Senhor. E novamente Ana pediu um só filho. E a palavra de Deus fala ali em 1 Samuel 2:20. Eli abençoou Eucana, sua mulher, dizendo: o Senhor dê a você filhos dessa mulher no lugar daquele a quem você consagrou e dedicou ao Senhor. Então voltaram para casa, e o Senhor foi bondoso com Ana, e ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Deus deu 6 filhos a essa mulher. Deus deu uma porção sextupla. Deus superabundou em graça. Ela tinha pedido apenas um filho. Por isso que eu quero te encorajar, meu irmão, minha irmã. Quando você pedir algo para o Senhor, peça o extraordinário. Não se contente com pouquinho. Não se contente com migalhas na mesa. Mas o Senhor te chama, não peça apenas um filho. Peça um sacerdote. Peça um profeta, que estão sendo gerados aqui do nosso lado. Peça as nações e eu lhe darei, diz a palavra de Deus. Abençoe as gerações dessa casa. Abençoe os teus sonhos. O Senhor quer abençoar os teus sonhos, os teus planos. Não peça mais: Senhor, me dá o que comer, mas Senhor, me dá o que comer e o que eu possa repartir em generosidade para o meu irmão que não tem o que comer. Senhor, me dá não apenas algo pequeno, mas me dá algo que eu possa abençoar a vida dos outros. Não é para você se enriquecer e se perder do Senhor, mas é para que você possa abençoar a casa do Senhor. É para que você possa abençoar a vida dos irmãos. E como nós temos visto milagres do Senhor nessa área, aqui na casa de Deus, é nesse lugar quando nós não vemos, mas nós cremos pela fé. A palavra de Deus fala: crie, por isso profetizei, crie, por isso falei. E eu quero te convidar hoje, você se colocar em pé. Nós queremos cantar essa música. Que quando você não vê as situações, quando você não vê algo acontecendo na tua vida, mas você crê que o Senhor é um Deus que quebra a esterilidade, que Ele devolve os sonhos, Ele restaura visões. E nessa noite nós queremos fazer algo bem prático. Enquanto for cantada essa música, se você precisa ter uma esterilidade na tua vida quebrado, seja de gravidez, seja no teu emprego, seja na tua família, seja nas tuas finanças, sinto bem forte que Deus quer quebrar a esterilidade sobre a tua vida, sobre a tua família. Não perca tempo, o Senhor quer liberar uma palavra sobre a tua vida. Vem aqui para frente, nós queremos orar com você enquanto você canta, em nome de Jesus. E vai chover na tua vida, vai chover na tua família em nome de Jesus. Aleluia. Pode aplaudir.
Toma posse em nome de Jesus. Toma posse em nome de Jesus. Deus vai mudar a tua história em nome de Jesus. A palavra de Deus não mente.